Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, mas você sabe o que realmente significa enfrentar um gigante? No vídeo Davi e Golias, vamos explorar o conceito de superar desafios aparentemente impossíveis. Se você já se sentiu oprimido por obstáculos enormes, ou se perguntou como algumas pessoas conseguem superar dificuldades que parecem intransponíveis, este vídeo é para você. Você verá como a coragem e a estratégia podem derrotar o medo e a força bruta. Você pode aplicar esses mesmos princípios na sua vida para lidar com seus próprios Golias, seja no trabalho, nos estudos ou em relacionamentos. Você já se sentiu pequeno diante de um problema grande? Já teve dúvidas sobre suas capacidades? Assista a este vídeo para descobrir como transformar a dúvida em determinação e a dificuldade em sucesso. Venha conosco nessa jornada inspiradora e aprenda a enfrentar seus desafios com a mesma ousadia que Davi enfrentou Golias. O que realmente aconteceu na batalha de Davi e Golias? Muitas vezes, essa história é vista como um simples conto de superação do mais fraco contra o mais forte. Mas há muito mais do que isso. Vamos explorar a história desconhecida por trás dessa batalha épica e descobrir detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Desde o contexto histórico até a estratégia usada por Davi, vamos mergulhar fundo para revelar a verdade por trás de um dos confrontos mais famosos da Bíblia. Para entender a batalha de Davi e Golias, precisamos primeiro compreender o cenário em que ela ocorreu. Era uma época de conflitos constantes entre os israelitas e os filisteus, dois povos que disputavam território e influência na região. Os filisteus eram conhecidos por sua força militar, enquanto os israelitas contavam com sua fé e a liderança de reis como Saul. Golias, um guerreiro gigante dos filisteus, era uma verdadeira ameaça, instigando medo nos corações dos israelitas. O cenário da batalha de Davi e Golias é complexo e envolve elementos políticos, culturais e religiosos. Na época, os israelitas viviam sob constantes ameaças externas, especialmente dos filisteus, um povo poderoso e bem equipado militarmente. Os filisteus controlavam várias cidades ao longo da costa do Mediterrâneo e tinham uma vantagem estratégica devido ao seu domínio do ferro, permitindo-lhes criar armas superiores. Os israelitas, por outro lado, estavam em um processo de consolidação de sua identidade como nação e buscavam estabelecer um reino estável sob a liderança do rei Saul. A tensão entre esses dois grupos era palpável, e a batalha de Davi e Golias ocorreu em um momento crítico dessa disputa. Os filisteus eram conhecidos por sua agressividade e táticas militares avançadas, muitas vezes utilizando campeões, como Golias, para desafiar seus adversários a duelos que poderiam resolver conflitos sem a necessidade de batalhas em grande escala. Isso criou um cenário de intimidação e medo entre os israelitas, cujo exército era menor e menos equipado. A aparição de Golias, um gigante com armadura pesada e armas poderosas, foi uma demonstração de força que deixou o exército israelita em pânico. No entanto, Davi, um jovem pastor com uma visão diferente do conflito, acreditava que a batalha não seria vencida pela força física, mas pela fé e pela estratégia. O contexto histórico, portanto, não era apenas um simples confronto entre dois guerreiros, mas uma batalha simbólica entre a força bruta e a fé em um propósito maior. Essa batalha definiria o destino dos israelitas e o futuro de Davi como um líder icônico. A coragem de Davi. Davi não era um guerreiro treinado, ele era um jovem pastor, acostumado a cuidar de ovelhas e tocar harpa. Então, como ele teve a coragem de desafiar Golias? A resposta está em sua fé e em sua experiência de vida. Davi já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas, e ele acreditava que Deus estava ao seu lado.
Essa fé inabalável deu-lhe a coragem necessária para se voluntariar para a batalha contra Golias, mesmo quando todos os outros soldados estavam com medo. A ousadia de Davi não veio da força física, mas de sua confiança em algo maior. Davi, um jovem pastor e o mais novo de 8 irmãos, surpreendeu a todos com sua coragem ao enfrentar Golias. No campo de batalha, ele era um estranho entre guerreiros experientes, armado apenas com uma funda e algumas pedras lisas. Apesar de sua juventude e inexperiência em combate, Davi demonstrou uma coragem inabalável, que desafiou as expectativas de todos ao seu redor. Mas de onde veio essa coragem extraordinária? Parte dela pode ser atribuída à sua fé inquebrantável. Davi acreditava que Deus o protegeria e que ele estava destinado a realizar algo grandioso. Essa confiança divina deu a ele a força para enfrentar um adversário que parecia invencível. Além de sua fé, a coragem de Davi também veio de suas experiências passadas. Como pastor, ele já havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho, mostrando habilidade e coragem em situações perigosas. Esses encontros lhe ensinaram a confiar em suas próprias capacidades e a não recuar diante do perigo. No campo de batalha, enquanto todos os soldados israelitas tremiam de medo diante do gigante, Davi se apresentou com determinação, recusando a armadura do rei Saul e optando por sua própria abordagem, simples, mas eficaz. A coragem de Davi não era apenas um ato impulsivo, era uma escolha consciente de acreditar em si mesmo e em seu destino, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam dele. Ele entendeu que a verdadeira força não está apenas nos músculos ou nas armas sofisticadas, mas na convicção e na confiança em um propósito maior. Ao desafiar Golias, Davi demonstrou que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Essa coragem inspirou os israelitas e marcou o início de uma jornada que o levaria a se tornar um dos maiores reis de Israel. A história de Davi é um lembrete de que a coragem verdadeira vem de dentro e pode transformar o curso da história. A estratégia de Davi. Davi entrou no campo de batalha com uma estratégia totalmente diferente da dos guerreiros tradicionais. Enquanto Golias se apresentava com armadura pesada, uma espada gigantesca e um escudo enorme, Davi optou por uma abordagem ágil e inesperada. Ele sabia que um combate corpo a corpo seria suicida, já que Golias tinha uma força esmagadora e era extremamente bem protegido. Em vez disso, Davi escolheu usar sua funda, uma arma que ele dominava perfeitamente graças aos anos cuidando de ovelhas no campo. Essa decisão foi mais do que uma questão de preferência. Foi uma escolha estratégica que mudou o curso da batalha. A funda de Davi era uma ferramenta simples, mas poderosa. Ele sabia que podia lançar pedras com precisão e velocidade, transformando-as em armas letais. Ao invés de correr para a batalha, como seria esperado de um guerreiro comum, Davi manteve distância e usou sua agilidade para evitar qualquer tentativa de Golias de se aproximar. Ao concentrar-se em um único tiro, Davi mirou na parte mais vulnerável do gigante, a testa. O plano era simples, mas exigia uma precisão imensa e um domínio absoluto de sua arma. Essa abordagem inesperada confundiu Golias e o deixou desarmado diante do ataque certeiro de Davi. A estratégia de Davi demonstra que a inteligência e a criatividade podem superar a força bruta. Ele transformou suas desvantagens, ser menor, mais fraco e menos equipado, em vantagens, usando seu conhecimento e habilidade para tirar proveito das fraquezas de Golias. A estratégia também revelou a confiança de Davi em sua capacidade, ignorando o ceticismo ao seu redor e confiando em sua própria experiência. Essa abordagem não apenas venceu a batalha, mas também inspirou os israelitas, mostrando que a vitória não depende apenas de força ou tamanho, mas de astúcia e coragem.
A história de Davi e Golias é um lembrete de que uma boa estratégia pode ser o diferencial entre a derrota e a vitória, e que a mente ágil pode ser mais poderosa do que o braço forte. A vitória de Davi e seu legado. A vitória de Davi sobre Golias foi mais do que uma simples conquista no campo de batalha. Foi um momento que redefiniu o curso da história dos israelitas e deu início a uma lenda que ainda ecoa nos dias de hoje. Com um único arremesso preciso de sua funda, Davi derrotou o gigante Golias, pondo fim ao terror que assolava os exércitos israelitas. Esse feito extraordinário não apenas deu uma reviravolta no conflito com os filisteus, mas também demonstrou que a força física nem sempre é o fator decisivo. Davi, um jovem pastor sem experiência militar, tornou-se um herói nacional e um símbolo de coragem e fé. A vitória teve um impacto imediato e significativo para o povo de Israel. Com a queda de Golias, o medo que havia paralisado o exército israelita deu lugar à esperança e à confiança. Os filisteus, ao verem seu campeão derrotado por um simples pastor, recuaram em desordem, permitindo que os israelitas ganhassem terreno e estabilidade. Esse evento também solidificou a posição de Davi como um líder carismático, alguém que inspirava as pessoas com seu exemplo e sua fé inabalável. A partir desse momento, ele começou sua jornada para se tornar um dos maiores reis de Israel, mostrando que uma única vitória pode abrir portas para realizações ainda maiores. O legado de Davi é duradouro e transcende as barreiras do tempo. Sua história é contada e recontada, lembrando as pessoas de que a verdadeira força vem de dentro, de uma combinação de coragem, fé e inteligência. Davi tornou-se um modelo de liderança e bravura, e sua trajetória serviu de inspiração para incontáveis outras histórias de superação. Ele mostrou que mesmo quando tudo parece estar contra você, ainda é possível triunfar com determinação e estratégia. A vitória de Davi sobre Golias continua sendo um poderoso símbolo de como uma pessoa determinada pode mudar o curso de uma batalha e até mesmo de uma nação inteira. É uma história que nos ensina a nunca subestimar o poder do espírito humano quando movido pela fé e pela coragem. Se você curtiu a história de Davi, também estamos te indicando o vídeo dos monstros que haviam na terra antes do dilúvio. Você vai gostar, nos vemos lá!